Olha, nesse momento, Warren Buffett está com a maior quantidade possível de dinheiro em caixa desde o início da história da Berkshire Hathaway. Isso acaba mexendo muito com o mercado e para muitos isso aqui é um sinal de alerta real. Muitos pensam que, poxa, se o Buffett, o maior investidor de todos os tempos, está ficando com dinheiro em caixa e está esperando uma crise, por que eu vou ficar exposto ao mercado? Nesse vídeo aqui eu quero te explicar que história é essa, por que o Buffett está fazendo isso e trazer alguns conselhos para você, investidor PFC, pessoa física comum. Você que está na dúvida se compra mais ações brasileiras, norte-americanas ou se mantém um dinheiro mais paradinho em caixa, esperando vir uma crise, esperando vir um período com preços menores. Então presta muita atenção nesse vídeo. Porque a primeira coisa que eu quero trazer é isso aqui, tá? O fato de que o Buffett fechou no ano passado com 334 bilhões em caixa. E até comentou na carta aos acionistas que, olha, apesar de alguns comentários sobre essa posição extraordinária em caixa, a maior parte do dinheiro da Berkshire está em ações. A gente nunca vai preferir ter dinheiro parado em caixa do que participação em bons negócios. Ainda assim, a gente está falando aqui de um momento em que o Buffett está com mais dinheiro em caixa do que ele jamais teve na história da Berkshire. Se você acompanhar esse gráfico aqui, vai ver que desde os anos 2020, 21, 22, ele estava lá com mais de 100 bi em caixa, só que agora está falando em ter quase o triplo do que ele tinha poucos anos atrás. E se o negócio da Berkshire, que é basicamente ter posição em empresas, ter ações de empresas, passou a ter mais caixa recentemente, então a gente está falando que Buffett acabou vendendo algumas participações, vendendo algumas ações ali ao longo do ano passado e também ao longo desse ano, né? O Buffett já vendeu 69% das ações que ele tinha na Apple. E quando ele faz isso, historicamente, é porque ele está com dificuldade de encontrar nas condições atuais do mercado bons investimentos para ele fazer. Ou seja, ações de boas empresas sendo negociadas a um preço justo. Como ele gosta de dizer, ações de empresas maravilhosas negociadas a um preço justo. Segundo esse artigo aqui da Investopedia, assinado por Peter Gratton, está diretamente ligado ao fato do S&P 500 estar com um índice de preço por lucros lá em cima. Ele ainda comenta que o Buffett está seguindo seu próprio mantra, que diz para você ser ganancioso quando os outros estão com medo e ter medo quando os outros estão gananciosos. E aí, quando tu soma isso ao papo de que talvez a gente esteja vivendo uma bolha na AI, uma bolha que pode estourar e destruir muito o valor de mercado, muitos investidores acabam ficando com medo. Poxa, a bolsa norte-americana não para de subir. Já faz muitos e muitos anos que vem batendo recorde histórico atrás de recorde histórico. Tem toda a hype da IA. De fato, é uma tecnologia que está mudando a nossa vida. Mas muitas pessoas estão conectando esse momento de mercado que a gente vive com uma nova tecnologia, ajudando muito a vida de todo mundo com a bolha do .com, que foi uma bolha no mercado ali no início dos anos 2000, quando as ações de empresas ligadas à internet, as empresas .com, ficaram extremamente caras, passaram a ser negociadas a múltiplos muito elevados, absolutamente de forma irreal e insustentável, e essa bolha estourou, fazendo o mercado cair muito, fazendo inclusive a carteira do Warren Buffett se sobressair em relação à média do mercado, porque o Buffett naquela época ele seguia investindo em negócios mais sem graças, em negócios sem aquela hype da internet. Dito tudo isso, tem muito investidor querendo fazer market time, tem muito investidor pensando, poxa, eu vou vender minhas ações norte-americanas, ou aqui no Brasil, né, vou vender as minhas ações brasileiras, porque não faz sentido nenhum correr um risco nesse momento de muitas tensões globais, de muita incerteza na economia global e nacional, e ainda mais considerando que a taxa Selic está lá em 15% ao ano, então eu vou fazer essa jogada aqui de timing. Eu vendo um pouco de equity, compro um pouco de renda fixa e aí eu vou surfando o mercado, certo? Errado. De acordo com o meu ponto de vista, em que eu não acredito que é possível ter sucesso com consistência fazendo market timing. Para contexto, o que é o market timing? É essa jogada, né? De olha, eu vou vender as ações nesse momento, vou comprar renda fixa, depois eu faço o contrário, e aí tu vai ajustando a tua forma de investir, vai ajustando a tua alocação de ativos de acordo com os momentos do mercado. Para mim, o market timing tem dois grandes problemas. O primeiro, quando você erra, o custo de errar é muito alto. É que nós mesmos do Clube do Valor fizemos esse estudo, em que a gente mostra o retorno do Ibovespa em algumas décadas, e qual teria sido o retorno se você tivesse perdido os 10 melhores dias, os 20 melhores dias, os 30 melhores dias e por aí vai.
Então pode ver que só de perder alguns bons dias, você acaba com o seu retorno no longo prazo. E sempre que eu mostro isso, tem um pessoal mais irritadinho que vai lá e comenta: mas tem que fazer um gráfico do Ibovespa sem os piores dias. O grande ponto aqui é que quando tu não faz market timing e tu continua investindo numa classe de ativos por longo prazo, você garante que você não vai perder os melhores dias. Então é fácil tu garantir que não vai perder os melhores dias. É só manter a posição naquela classe de ativos. Esse aqui é um problema. E o segundo problema é que está mais do que comprovado em vários estudos que o que mais determina a performance de longo prazo de uma carteira de investimentos não é o market timing, é a estratégia de alocação de ativos que consistentemente, de acordo com vários estudos, explica de 90% a 93% da performance de uma carteira. E caso você esteja pensando, então quer dizer que bom é seguir o que tu está falando, ter uma boa alocação, não é seguir o Buffett? Quero te trazer uma própria frase do Buffett, uma entrevista em que ele está dizendo que não está tão preocupado assim, apesar de ter tanto dinheiro em caixa. E ele reforça que ele não costuma fazer apostas de acordo com previsões macroeconômicas. E aqui até a gente tem que fazer uma leitura de contexto. Warren Buffett, ele é o maior investidor da história. Ele gerencia centenas de bilhões de dólares. É muito, mas muito mais difícil ele conseguir montar uma posição numa ação negociada em bolsa por ter tamanho patrimônio do que você com a tua carteira de ações, que pode ter daqui a pouco 50 mil reais, 500 mil reais, 5 milhões de reais conseguiria. E no Clube do Valor, conosco cuidando de 5 bilhões de reais do patrimônio dos nossos clientes, tem uma determinada quantia a cuidar que nos faz não poder comprar ações que negociam ali 100 mil, 500 mil reais por dia mais ou menos. Agora imagina o Buffett com centenas de bilhões de dólares. Ou seja, é muito mais difícil tu conseguir encontrar boas pechinchas, boas opções de investimentos quando tu tem centenas de bilhões de dólares. Ainda mais num mercado com preço por lucro mais alto. Então, acredito que é por isso que o Buffett está com tanto dinheiro em caixa. E aí, de termos práticos, o que eu recomendo que você faça? Tá? O passo número 1 aqui para mandar bem na gestão dos seus investimentos, em cenários mais complicados como o atual, é ter uma boa reserva de emergência. Reserva de emergência é aquele montante separado, investido em ativos de curtíssimo prazo, para te dar bastante tranquilidade caso venha uma crise, caso você perca o emprego, caso sua empresa passe a faturar menos. Atualmente eu tenho um pouco mais de 12 meses de despesas mensais numa reserva de emergência. Antigamente ensinava que poderia ter de 4 a 6 meses. Hoje, um pouco mais experiente, tendo aprendido algumas coisas com a vida, eu recomendo ali pelo menos 12 meses numa reserva de emergência. Dinheiro de curto prazo, nada de ações, nada de renda variável, nada de risco aqui. Depois, o segundo pilar, aí sim, para a carteira de longo prazo, estou falando aqui pelo menos mais de 5 anos, idealmente mais de 10 anos, é ter uma carteira diversificada. É ter um asset allocation, uma alocação de ativos bem desenhada de acordo com as tuas prioridades, os teus objetivos, o teu perfil de investidor. Uma carteira, por exemplo, como essa, de um investidor mais arrojado, tá? Que tem 20% de peso em ações brasileiras, 20% em ações norte-americanas, 20% em fundos imobiliários e 40% em renda fixa. Aí você vai lá e compra bons ativos para montar essa carteira. Um detalhe, se você não tem uma alocação de ativos alvo, nunca ouviu falar sobre investir dessa forma, e se você simplesmente quer uma segunda opinião sobre a tua carteira, porque você foi comprando um monte de ativos, não sabe bem como é que ela está diversificada, eu quero te convidar para uma sessão de análise de carteira. Você pode solicitar, caso você tenha mais de 250 mil reais, apertando aqui no primeiro link na descrição ou no link que eu vou deixar aqui em cima, beleza? Dito isso, você vai lá, monta a tua carteira e digamos que venha uma crise. Digamos que essa dificuldade do Buffett em encontrar bons investimentos significa que o mercado está sobreprecificado e que aí estoura a bolha e aí o mercado despenca. Bom, aqui que entra o que separa os homens dos meninos, os bons investidores dos maus investidores. Se você fez o dever de casa, montou uma boa reserva de emergência, montou uma boa carteira para o longo prazo, o que você tem que fazer aqui é manter a disciplina de aportes. É aproveitar para comprar mais barato, botar mais dinheiro no mercado, comprando aqueles ativos que estão com peso menor do que o alvo. Isso aqui é mais ou menos o que a gente fez em diferentes crises do mercado com os nossos clientes. Esse cliente aqui, cuja carteira está na tela, viu sua carteira cair bastante na crise do Covid e a gente seguiu comprando ativo. Depois teve alguns anos ruins, né? De mais ou menos julho de 21 até meados de 23, a carteira no 0 a 0. Comprando ativos, com disciplina, seguindo sua alocação de ativos. Resultado, uma performance desde o início bem superior à inflação, bem superior ao CDI.
sem market timing, sem procurar ter dinheiro em caixa porque vem crise, e simplesmente tendo um alvo a ser perseguido, uma alocação a ser perseguida, como essa aqui que está na tela, e uma disciplina de fazer aportes, faça chuva ou faça sol, o mercado subindo com o mercado caindo. E qual a grande conclusão aqui? A grande conclusão é que ter uma boa alocação de ativos vai vencer sempre o market time. Não é porque o Buffett está vendendo ações, você tem que vender ações, você tem que comparar os contextos. E o crash ele pode vir ou não vir, independentemente disso. Se você tem uma boa estratégia, pode ter certeza que você vai tomar melhores decisões. E se você quiser ter a nossa ajuda para ter uma boa estratégia, aperta no primeiro link na descrição. E se você é fã do Clube do Valor, e se você quer conhecer a nossa nova oferta, que a gente vai revelar no dia 10 de novembro, em comemoração aos 10 anos do Clube do Valor, e que a gente vai trazer um negócio chamado de plano de aceleração patrimonial. Na média, é necessário ter mais ou menos uns 10 milhões para ter acesso que a gente vai ofertar a uma condição bem melhor do que a condição média. Aperta aqui e te inscreve na nossa live em comemoração aos 10 anos de Clube do Valor. Tamo junto? Era isso, um grande abraço e até mais.